Só um instante, pessoal. Agora começou a gravar. Só fazer um teste rápido aqui, pessoal. Bom, pessoal, aula passada, antes do recesso, nós fechamos aí justamente a parte de autômatos com saída, máquinas de Moore e máquinas de Mealy, né? Nada mais é do que são autômatos finitos, só que ou eu tenho a saída via transição, ou eu tenho saída via estado, tá? São máquinas que, inclusive, fiz o exemplo lá de um analisador Lex com vocês, que reconhecia, nós estávamos aqui ó, no capítulo 6, no capítulo 5, quer dizer, vendo exatamente esse conceito dessas duas máquinas, né? A máquina de Mealy e a máquina de Moore, tá? Uma tem a saída nas transições, a outra máquina tem a sua saída no estado, ou seja, quando adentra o estado, ela apresenta a saída, quando ela adentra a transição, ela tem a saída dela, né? Eu vou só tentar exemplificar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui um doc aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui na próxima aqui. Achar um buraquinho aqui para mostrar para vocês, tá? Lembrando aqui que no caso da máquina de Mealy, quando eu tenho uma transição de estado, eu tenho o que gerou o estado e qual a saída. No caso da máquina de Moore, ao chegar no estado, eu tenho a saída, tá? E aí, inclusive, a gente montou uma máquina que realizava a operação de NOT e uma máquina que fazia análise léxica, reconhecendo entradas ou inputs, relacionando assim com tokens de estruturas relacionais, né, de operadores relacionais do Java, tá ok? Então a gente fechou, na realidade, toda a parte de gramáticas inicial, tá? Gramáticas regulares. Vimos autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos com movimento vazio, expressões regulares e as gramáticas regulares. Entendemos como é que é o conceito de gramáticas regulares, o conceito de gramáticas regulares lineares, à direita e à esquerda, unitária à direita e à esquerda, isso é importante para a gente entender isso, tá? Depois vimos autômatos com saída e agora a gente vai começar a ver linguagens livres do contexto, tá? Que é uma classe de linguagem muito importante para a gente, porque é justamente a classe de linguagem que vai estar ali ancorada às linguagens artificiais, tá? Ou as linguagens que nós trabalhamos com linguagens de programação, tá? Essas linguagens, essa classe de linguagem, lembrando que no caso de Chomsky, isso aí abarca também as linguagens regulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são dois tipos desassociados de linguagens. Não são linguagens que estão em conjuntos diferentes. Se a gente for ver a hierarquia de Chomsky, eu tenho aqui as linguagens regulares dentro. Aqui eu tenho linguagens regulares e aqui eu tenho linguagens livres do contexto. Tá bom? Ou seja, as linguagens regulares elas são um subconjunto ou está contida dentro das linguagens livres do contexto. Isso porque a hierarquia de Chomsky elas são inclusivas, ou seja, não são grupos disjuntos, são sim grupos e subgrupos. Então a linguagem regular é um subgrupo da linguagem livre do contexto. Quer dizer que qualquer linguagem livre de contexto é regular? Não, porque tem todo aqui um conjunto de elementos que não estão dentro do conjunto das regulares. Mas toda a linguagem regular também é livre do contexto? Também, tá? Bom, as linguagens livres do contexto é o tipo 2 dentro da hierarquia. Ela suporta o que nós chamamos de parentes balanceados ou balanceamento, onde eu consigo construir estruturas de bloco do tipo begin-end, abre chaves, fecha chaves, abre colchetes, fecha colchetes, abre e fecha parênteses. Isso é muito importante em qualquer linguagem de programação. Vocês já estão mais do que ambientados
dentro dessas funcionalidades, né? Qualquer linguagem de programação trabalha com esses conceitos, então é muito importante para a gente esse tipo de estrutura, tá? Essas linguagens são, como eu já falei anteriormente, centradas nas linguagens artificiais, especificamente linguagens de programação, e aí eu vou estar falando aí de analisadores lexossintáticos, que isso faz parte aí do processo de compilação, tá? A primeira linguagem oficialmente utilizada, que utilizou o conceito de linguagens formais, foi uma linguagem chamada ALGOL 61, tá? Isso aí na década de 60 do século 20. Por quê? Porque as linguagens começaram a apresentar um nível de complexidade cada vez maior e os compiladores ficaram cada vez mais complexos para serem construídos. E aí o pessoal, alguém lá viu que tem um cara aqui, um linguista aqui chamado Chomsky, que bolou aqui um conceito chamado de linguagens formais, um formalismo linguístico. E aí os caras, olha, cara, isso aqui casa com o que nós estamos precisando. Isso aí compõe a parte importante do processo de compilação, que é a análise sintática, léxico-sintática. Lógico que o processo de compilação ele é muito mais vasto, ele é muito mais amplo, né? Ele tem outras etapas, ele tem outras técnicas envolvidas, mas as linguagens formais elas têm uma função muito importante nesse processo, né? Quando a gente fala de compiladores, eu estou falando de front-end e back-end. E normalmente as definições da gramática ou da sintaxe das linguagens é resolvida no front-end dos compiladores aí, quando eu tenho um projeto de compilador em geral, tá? Dentro de linguagens livres do contexto, nós vamos ter duas abordagens muito importantes. Primeiro é a chamada gramática livre do contexto, que é um formalismo axiomático e também gerador, ou seja, ela define e gera as palavras dessa linguagem, tá? Assim como na gramática restrita, ou gramática regular, nós temos restrições quanto à forma das regras de produção. As gramáticas livres do contexto, ou GLC, também apresentam restrições quanto à forma. Também vão apresentar restrições quanto à estrutura das regras de produção. Nós vimos lá nas gramáticas regulares que no lado esquerdo eu só posso ter uma variável, do lado direito eu só posso ter uma ou nenhuma variável, e eu posso ter um terminal mais à esquerda, uma cadeia de terminais mais à direita ou mais à esquerda do símbolo variável, se houver do lado direito. Então isso aí é uma restrição. Assim também acontece aqui na GLC. Além da GLC, nós vamos obrigatoriamente ter um formalismo reconhecedor ou um formalismo operacional, que é o autômato com pilha. O autômato com pilha ele é inerentemente não determinístico e eu vou acrescentar a ele uma pilha, exatamente aquela estrutura de dados que vocês já viram lá em disciplina de estrutura de dados. É uma pilha, né? Last in, first out. Então eu vou trabalhar com essa estrutura de dados acessória ao autômato, que vai ser um autômato finito não determinístico. Só lembrando vocês que vai ser um AFND, tá? Onde eu vou associar a ele uma pilha, tá? Aonde eu vou poder gravar e aonde eu vou poder ler nessa pilha. Sempre gravando e lendo no topo da pilha. Como sendo uma estrutura em pilha, eu vou empilhar e desempilhar. Se eu vou ler, eu vou desempilhar. Se eu vou gravar, eu vou empilhar alguma coisa nessa pilha. Então eu tenho que recuperar a informação na pilha sempre do topo da pilha, né? É uma estrutura de dados, né? E eu sempre vou recuperar daqui de cima e vou ler e vou gravar aí em cima, tá? Bom, se tratando de gramáticas livres do contexto, nós vamos ver uma estrutura muito importante para a gente, que a gente trabalha também dentro de compiladores, que é a chamada árvore de derivação, que eu vou ter uma representação da derivação das palavras através de uma árvore. Quem fez matemática discreta, definição de árvore, grafo, aciclo, conexo, ok? E isso aí é a representação de uma árvore e não dirigido, tá? Eu vou utilizar essa estrutura para representar uma árvore, tendo como nó dessa árvore o símbolo inicial da minha gramática,
ok? E nos nós folhas ou nos nós terminais da árvore, o que eu vou ter vão ser os nossos símbolos terminais. E nos nós intermediários eu vou ter os símbolos variáveis, nós vamos ver isso. Com a definição da árvore de derivação, a gente vai ter a definição do que nós chamamos de gramática ambígua, que é a chamada ambiguidade de gramática, quando eu vou associar duas ou mais árvores de derivação para a mesma palavra. E nesse caso eu vou ter uma caracterização que eu tenho que evitar ao máximo, que é a ambiguidade dentro de uma gramática. Bom, relativamente a isso também, a gente vai ver alguns algoritmos para poder simplificar gramática, simplificar de forma sem reduzir o poder de geração da gramática, tirar símbolos inúteis, produções que levam vazio e etc. Tá? E também formas rígidas para se escrever as regras de produção, baseando aí nas chamadas formas normais, tá? Ou chamada forma normal. A pilha que a gente vai introduzir aos autômatos já é uma estrutura mais do que suficiente para se trabalhar como memória. Lembrando que aqui a fita continua sendo de somente leitura, e eu vou ler a fita sempre da esquerda para a direita, um símbolo por vez, né? E a pilha eu vou conseguir gravar e eu vou conseguir ler também a pilha. Bom, então vamos conceituar então, pessoal, a gramática livre de contexto, né? Nosso objetivo da aula de hoje é exatamente a conceituar com vocês as GLCs, que sem dúvida nenhuma vocês vão ver é uma gramática, um nível de gramática muito mais poderosas do que as chamadas gramáticas ditas regulares. Depois a gente vai ver a árvore de derivação, ambiguidade em gramática, simplificação em formas normais. Normalmente isso aqui eu trabalhava não presencial, através de atividades complementares, né, tanto de revisão bibliográfica, que é leitura e pesquisa, e resolução de problemas, tá? Vamos ver como é que a gente trabalha dentro dessa modalidade aqui agora digital e remota, e vamos ver se a gente consegue encaixar aí dentro. 6.6, recursão à esquerda, uma coisa também ruim, que a gente vai tentar eliminar o máximo possível, e vamos fechar o conteúdo aí em autômatos com pilha, tá? Então, em relação a C2, esse é um conteúdo que não deve cair na C2, mas tá? Se cair alguma coisa é o 6.1 só, até o 6.1. Bom, qual a definição então da gramática livre do contexto? A gramática livre do contexto, ela continua sendo ainda uma tupla que é formada por um conjunto de símbolos não terminais ou chamados símbolos variáveis, um conjunto de símbolos terminais ou símbolos não variáveis, quer dizer, o outro é não terminal ou variável, esse é terminal e não variável, um conjunto de regras de produção e um símbolo especial, que é o símbolo inicial da gramática. Tá? As regras de produção sempre vão ter esse formato que está aqui, uma variável que deriva em uma cadeia alfa. Essa cadeia alfa, e aí isso difere muito fortemente em relação às gramáticas regulares, essa cadeia alta é qualquer combinação entre os símbolos variáveis e os símbolos terminais. Eu não estou mais restrito a ter uma variável só do lado direito também da regra de produção. Eu posso ter cadeias ali agora. Tá? Isso é interessante porque a aplicação das regras de produção pode ser feita de formas diferentes, em ordem diferente. Isso caracteriza o que nós chamamos de livre do contexto. Por isso que elas são chamadas gramáticas livres do contexto. Porque se eu vou aplicar uma regra de produção, essa regra de produção independe da qual regra de produção foi aplicada anteriormente. Então isso caracteriza o conceito de livre do contexto de aplicação das regras de produção. Então eu posso ter derivações do tipo A, que vai dar em um Azinho, Bzão, Czinho, Dzão, por exemplo. Isso caracteriza aqui uma linguagem, uma gramática livre do contexto. Aquele primeiro exemplo que nós vimos de N, que deriva em N Dzão, lá dos números naturais, no capítulo 1, é uma gramática livre do contexto, exatamente por causa dessa particularidade aqui.
o que não caracteriza essa gramática mais como uma gramática do tipo regular. Tá? A gramática regular é uma gramática que ela obrigatoriamente ela tem que ter aquela forte restrição à forma. Um símbolo variável à esquerda, 0 ou um símbolo variável à direita, com a cadeia de terminais mais à esquerda ou mais à direita do símbolo variável que vai estar à direita da regra de produção. Ok, pessoal? Então, aqui dentro de gramáticas livres do contexto, a estrutura da regra de produção tem essa característica. E essa é uma característica muito forte que possibilita aí também construir gramáticas que reconheçam linguagens balanceadas, duplo balanceamento e etc. E que permite que a gente tenha uma gama de características muito amplas. E aí, novamente, por que surge o termo livre do contexto? É porque eu posso aplicar as regras de produção em qualquer ordem, sem estar atrelado a um contexto, sem estar atrelado a uma ordem pré-estabelecida para aplicar essas regras de produção. Bom, daí vem a definição que nós vamos ver até o final do semestre, que a linguagem gerada por essa gramática vai ser um conjunto de palavras do tipo W, tá? Palavras essas formadas apenas de símbolos terminais, mas de que forma eu vou formar essa palavra? A partir do símbolo inicial da gramática, aplicando uma ou mais regras de produção, eu obtenho W. Então, essa é a definição então das linguagens geradas por W, tá? Que vão ser gramáticas linguagens do tipo LLC, linguagens livres do contexto, geradas através de gramáticas livres do contexto, tá? De novo, aí a hierarquia, como eu falei para vocês, reparem que a livre do contexto abarca as chamadas linguagens regulares. As linguagens regulares estão contidas dentro dessa estrutura, dentro das LLCs, tá? Isso aí é importante para a gente poder entender essa relação entre esses dois grandes conjuntos, tá? Ou dois grandes tipos. E aí, como eu falei para vocês, a definição do contexto, ou seja, sem depender de forma livre de qualquer análise de símbolos que antecedem ou sucedem, que é, no caso é o contexto, eu vou aplicando as regras de produção. Tá? Um exemplo de uma linguagem livre do contexto é exatamente essa aí, onde eu tenho AN, BAN, ou seja, se eu tenho 3 A's à direita, vou ter 3 B's. Se eu tenho dois parênteses abrindo, eu vou ter dois parênteses fechando. Pega A e B aí, altera para begin, end, parênteses à esquerda, parênteses à direita. E aí aqui eu tenho as regras de produção. Repare como é simples e ao mesmo tempo poderosa. S que deriva em Azinho, Szão, Bzinho e S que deriva no vazio. Então, por exemplo, se eu quiser derivar a palavra AABB, eu vou aplicar a primeira regra de produção, depois eu vou derivar novamente o S utilizando S, que vai em Azinho, Szão, Bzinho, depois eu pego esse S e derivo ele na regra de produção que vai para o vazio. E aí eu formo a palavra AABB. Tá? Repare que isso pode ser inclusive blocos aninhados. O A é o begin e o B é o end. Então eu tenho um bloco aninhado dentro de outro bloco. Tá? Isso aí já é uma definição. Nós não conseguiríamos construir uma gramática regular que reconhecesse uma linguagem como essa. Então, como eu falei para vocês, quando a gente trabalhar com duplo balanceamento, eu vou trabalhar exatamente com esse tipo de estrutura, parênteses abrindo, parênteses fechando, colchetes abrindo, colchetes fechando, begin, end, abre chaves, fecha chaves, tá? E é exatamente aí, isso caracteriza as linguagens livres de contexto, tá? As chamadas LLCs. Aí já está até arriscado também, que alguma aula que eu dei para trás aí, esqueci e salvei o PDF, né? Então, por exemplo, essa gramática aí é uma gramática que gera expressões aritméticas, né, utilizando operadores mais vezes, abre colchetes, fecha colchetes e uma variável x. Tá? Então, reparem que as regras de produção, eu vou ter E que deriva no E mais E ou E que deriva no E vezes E, ou no E entre parênteses E, entre colchetes E ou E, x. Quais são os meus terminais? Mais vezes, abre colchetes, fecha colchetes e o x. E aí, por exemplo, aqui eu estou derivando a expressão abre colchetes x mais x, fecha colchetes, vezes x. Tá?
E aí eu tenho aqui a sequência de regras de produção que são aplicadas para derivar essa mesma palavra. Vocês podem ver que, por exemplo, eu poderia começar a derivar primeiro esse símbolo. Deixa eu dar uma zerada aqui. Eu poderia começar a derivar. Eu poderia começar a derivar primeiro esse símbolo, mas o autor aqui começou a derivar o símbolo que está mais à esquerda. Então a gente vai ver que existem derivações mais à esquerda e derivações mais à direita, tá? Isso tudo aí vai estar fortemente dependente. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui de novo. Tem hora que ele pega, tem hora que não pega. Esse troço aí. Então, eu vou ter outras sequências de derivação? Podemos ter. Vocês podem brincar aí, vocês vão ter que vão existir outras sequências de derivação, tá? Então, eu não conseguiria fazer essa mesma coisa com uma linguagem regular. Bom, outra ferramenta importantíssima para a gente é a chamada BNF, Bacchus Naur Form, que é o formato Bacchus Naur. Bacchus e Naur foram dois pesquisadores, tá? Que desenvolveram esse formato, que é uma forma de representar as gramáticas de uma forma mais compacta. Daqui a pouco eu vou até abrir uma BNF para vocês, que é uma BNF, por exemplo, de linguagens conhecidas, tá? Eu vou até já deixar separado aqui para carregar, só para vocês verem que isso existe aplicação disso até os dias de hoje, né? De fato se aplica isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho. GitHub. Separadinho aqui já para mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, vamos lá. Como é que é a estrutura da BNF, pessoal? Ele vai pegar as regras de produção desse formato e transformar algo parecido com isso aqui, tá? Variável, dois pontos igual, que deriva numa cadeia, tá? Esse símbolo aqui, dois pontos igual, varia muito do autor, varia muito de quem está trabalhando com a BNF, tá? Por que ele usa dois pontos igual? Para, por exemplo, não confundir com a atribuição do Pascal, que é dois pontos igual. E alguns autores a gente tem igual, outros autores utilizam mantém a setinha, por exemplo, na hora de escrever a BNF, tá? Outros usam igual, por exemplo, o igual simples para isso. Tudo depende muito da forma da grafia e de como você, lógico, você vai ter que especificar como é que vocês vão trabalhar com isso. Os símbolos terminais, normalmente, eles não são delimitados por nada. Os símbolos variáveis, normalmente, são delimitados pelo maior e pelo menor. Tá? E aí volto, alguns autores colocam os não terminais entre aspas, ou colocam os terminais entre aspas, ou colocam os terminais em negrito e os não terminais em itálico. Tudo depende muito do autor. Mas assim, basicamente eu falo o seguinte: se eu tenho um símbolo que em algum momento da BNF surge do lado esquerdo, então aquele é um símbolo variável ou não terminal. Se eu tenho um símbolo que em momento algum ele aparece do lado esquerdo de uma regra de produção e sempre aparece do lado direito, então ele é um símbolo terminal. Então isso é uma dica mais fácil para poder identificar esses caras aí quando você estiver lendo uma BNF da vida. Então aqui está um exemplo de uma BNF. Então aqui eu estou definindo um símbolo variável chamado aí, digamos, chamado aí de identificador. Lembrando que identificador é o nome de alguma coisa. Deixa eu pegar aqui a borracha. Dar uma apagada aqui.
tentar não salvar mais possível. Então, esse cara aqui seria o meu símbolo variável, identificador. O identificador, ele deriva em uma letra, só que a letra deriva ou no símbolo A ou no B. Reparem que o A, o B e o Z, eles nunca aparecem à esquerda. Então eu já sei de cara que é um símbolo terminal. Ou então ele deriva nele mesmo seguido de uma letra. Ou então dele mesmo seguido de um dígito. E quem é o dígito? Está aqui. Então isso aqui seria uma estrutura de uma BNF clássica, tá? Isso é interessante porque a gente vai trabalhar em compiladores com Java Compiler to Compiler, que é o Java CC. O Java CC ele consegue pegar essa estrutura, por exemplo, aqui e transformar aí em métodos, criar o autômato para a gente lá no Java, para isso. Então esse aqui é um exemplo bem básico aí de que seria uma BNF, tá? A BNF ela é muito rica na hora da gente construir e na hora da gente formatar as gramáticas e documentar as gramáticas. Isso aqui é uma gramática, então eu sei quais são os símbolos variáveis. Os meus símbolos variáveis, conjunto de símbolos variáveis, é identificador, letra e dígito. Quem é o símbolo inicial? É o primeiro que aparece, identificador. Quais são os meus símbolos terminais? De A a Z, de 0 a 9. Então, dentro desse formato BNF, ele já tem um formato que, de forma bem rápida, compacta toda a definição da gramática. E existe o que nós chamamos de BNF estendida, ou Extended BNF, que é chamada EBNF. Por quê? Porque ela utiliza operadores que a gente vai ver. Então, por exemplo, operadores para repetir 0 ou mais vezes, operador para repetir uma ou mais vezes, operador para poder dizer que ó, nessa posição eu vou ter um ou nenhum símbolo, aí eu vou usar o interrogação para isso. E assim segue, tá pessoal? Então a gente vai trabalhar na realidade com a EBNF depois. Só a título de exemplo para a gente fechar com vocês, eu vou compartilhar aí com vocês meu navegador. Então aqui eu estou mostrando para vocês algumas BNFs clássicas, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma BNF que vocês estão vendo aí, é uma BNF da linguagem Java, tá? Uma das versões que existe. Então aqui eu estou definindo, por exemplo, o try, o símbolo, a variável try statement. Reparem, estão vendo aqui o símbolo terminal está entre aspas. Então é a palavra try statement, ok? Opcionalmente aqui, ó, um cat, quer dizer, obrigatoriamente tem que ter pelo menos um cat, tá? Opcionalmente um finally. Expression, ele pode derivar numa expressão numérica, numa expressão de teste, lógica, string, etc. Numeric expression, tá aqui a definição. Ou seja, o uso de BNF é um negócio que a gente trabalha muito fortemente com essas definições. Aqui é no próprio Oracle, tá? Definições aqui do Oracle para BNF do Java. Aqui eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de BNF do C Sharp. Tá? Que está no GitHub lá da Microsoft aberto para poder ter essas definições. Olha. A expressão pode ser um var declare, o var declare pode ser olha aqui o interrogação. Pode aparecer, se aparecer, aparece apenas uma única vez, esse não terminal aqui. Tipo, modificador de tipo também, tá vendo? Pode ser uma declaração de booleana, byte, char, float, int, tá? E aí eu vou descendo dentro da gramática, tá? A declaração de booleana, palavra reservada bool, um id, um assign, true ou false, e assim segue. Então, ou seja, eu tenho toda a definição da gramática, a gente trabalha com BNFs, né? Trabalhar essa construção e essa lógica de gramáticas. A BNF é uma ferramenta muito útil e reparem que aqui já são aplicações diretas de linguagens livres do contexto, tá, gente? Então, dentro da construção, da formalização das técnicas de análise léxica e sintática para linguagens artificiais, as gramáticas livres de contexto são importantíssimas, tá? Elas têm assim, um peso muito grande mesmo. E aí na próxima aula a gente vai começar a ver árvores de derivação
e os demais tópicos dentro desse conteúdo.